Fala pessoal, controle de constitucionalidade. Eu quero compartilhar aqui com vocês, galera, uma preocupação grave que eu tenho com você, candidato que almeja aí a magistratura do trabalho. Mas grave essa preocupação que eu tenho com você. Por que que eu vou falar isso? Veja só. Corrijo muitas sentenças, muitas respostas de segunda etapa. O que eu vejo de candidato de ofício declarando inconstitucionalidade da reforma trabalhista não é brincadeira. Não é brincadeira. Utilizando tese do CONAMAT, por exemplo, segundo a qual a reforma trabalhista foi uma reforma ilegítima, inconstitucional, enfim. Gente, prestem atenção. Não utilizem teses do CONAMAT no concurso de vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso. Elas têm o seu valor jurídico, obviamente tem, mas não para o concurso. Não use essas teses para o concurso. Você vai estar dando um tiro no pé, e um tiro grave no pé. Não é o momento, beleza? Por que eu estou falando isso? Chega uma questão que eu envio, e aí eu tenho que debater reforma trabalhista. Aí o aluno, às vezes, ele verifica o texto da reforma e, ao invés de aplicar o texto posto, colocado à sua disposição, ele declara inconstitucionalidade, às vezes até de ofício do texto. Quando tem uma impugnação específica a respeito, delibere sobre, mas tenha cuidado ao declarar inconstitucional o texto da reforma trabalhista. Mas muito cuidado, tá? É a sua aprovação que está em jogo. Tá? É a sua entrada ou não. Passou, foi aprovado, tudo bem. Mas se você reprovar e cometer um erro desse, você vai se cobrar por muito tempo. Não faça isso. Siga a minha linha, tá? Alexandre, então me ajuda aí. Eu tenho pontos principais de inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Então, no horários de justiça gratuita, o que você me aconselha a fazer? A não declarar inconstitucionalidade na prova de sentença. Por que que você não vai declarar a inconstitucionalidade disso na prova de sentença? Porque eu tenho discussão desse ponto lá no Supremo Tribunal Federal. Até que o Supremo decida, óbvio, você não vai passar por cima da decisão do Supremo. Então o que você vai falar? Olha, eu não declaro inconstitucional, mas deixo em aberto aí a questão, até mesmo porque paira discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa matéria específica. E aí, como tem discussão no Supremo, eu, a princípio, não declaro a inconstitucionalidade, até porque a decisão do Supremo vai operar efeito erga omnes e efeito repristinatório em relação à decisão, né? Como se ela, em relação à lei, como se ela não tivesse existido nunca. Prestem atenção, estou me livrando aqui da declaração de inconstitucionalidade e estou jogando a bola lá para o Supremo, eles que estão decidindo. Nós temos mais de 20 ações do controle concentrado de constitucionalidade que tratam da reforma trabalhista. Sugiro que deem uma olhada. Da contribuição sindical, o STF falou que é legal, que é constitucional, aplico. Não vou contrariar o Supremo. Alexandre, mas existe alguma hipótese em que eu posso declarar a inconstitucionalidade do texto da reforma? Eu vejo uma em particular que, para mim, ela é bastante importante e interessante, que é a tarifação do dano moral. Lá do 223A, se não me engano, H ou G, não me recordo da CLT nova alterada pela Lei 13.467. Aí eu posso. Por que eu posso ir contra essa tarifação do dano moral? Porque o Supremo já decidiu outrora, quando da apreciação da recepção da lei de imprensa, que era inconstitucional fixação de critério taxativo para aplicação de dano moral. Aí eu tenho um lastro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que me autoriza a decidir dessa forma. Aí vejam só, eu tenho um fundamento sólido. Eu tenho um fundamento claro, preciso lá do Supremo que fala, olha, nesses casos aqui a gente não declara ou não recebe porque é inconstitucional tarifada no moral. Não tem como. Se a reforma trabalhista repetiu essa ideia, aí sim, nesse ponto, eu posso buscar os elementos da reforma trabalhista ou da decisão do Supremo para aplicar a reforma trabalhista e declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. E muitas vezes eu vejo gente fazendo o seguinte, declara a inconstitucionalidade do dispositivo e arbitra um valor inferior àquele tarifado pela CLT.
Há justificativa, necessidade de declarar a inconstitucionalidade nesse caso? Obviamente que não. A banca vai ver isso como uma tecnia. A banca vai falar assim, nossa, ele declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, mas ainda assim aplicou um valor inferior àquele previsto ou tarifado pela lei. É prudente isso? É legal? Gente, é lógico que não é legal, é lógico que não é interessante. É uma saída técnica. Se for para declarar a inconstitucionalidade, arbitre o valor do dano moral superior àquele lá que consta no pedido, tá? No pedido não, na legislação, melhor dizendo. Ah, mas e se eu for julgar então, Alexandre, improcedente o pedido? Prevalece o quê? Olha, siga a linha lógica. Se você julgar o pedido improcedente, você vai tarifar o dano? Não. Então, a tarifação do dano moral, ou melhor, a quantificação do dano moral, ela vem após a procedência do pedido. Após o entendimento do juiz segundo o qual aquele ponto em particular, aquele ponto em específico é inconstitucional, procede ou autoriza, garante a indenização por parte do credor. A partir do momento que o juiz fala, olha, ele tem direito à indenização, então eu vou tarifar daqui para frente. É esse o raciocínio que eu tenho que interpretar, que eu tenho que utilizar. Bacana, pessoal? Quero que vocês observem isso. Controle de constitucionalidade, Lei 9868, necessário estudar. E muito importante, um estudo aprofundado sobre esse tema, sobretudo à luz da jurisprudência do Supremo, sugiro a Constituição e o Supremo, principalmente nesses pontos introdutórios, artigo 1 a 12 da Constituição, também Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário. Chama a atenção também que o livro do Pedro Lenza pode ajudar muito, porque ele traz uma visão bem atual da jurisprudência do Supremo e para quem quiser aprofundar, Gilmar Mendes. Essa era a minha discussão sobre controle de constitucionalidade com vocês. Galera, sigamos firmes.